Tudo aqueles municípios mais pobres. Era isso, essas eram as minhas perguntas. Muito obrigado. O deputado Gastão saiu por alguns momentos, então eu vou passar a palavra ao deputado Nilton Lima. Muito obrigado, presidenta, companheira deputada Tereza Surita. Quero cumprimentar todos os colegas da nossa comissão, cumprimentar o ministro, nosso relator, companheiro Ângelo Vagnoni. Eu não posso deixar de fazer, ministro Fernando Haddad, uma consideração preliminar, na verdade uma fala preliminar antes das considerações sobre o PNE. De fazer um reconhecimento como educador do extraordinário desenvolvimento que nós tivemos no país a partir do governo do presidente Lula, porque todas as conquistas e todas as falas que nós vimos aqui, não só as nacionais como internacionais, elas só aconteceram porque o presidente Lula teve a coragem de estabelecer a ruptura com a lógica que presidia os assuntos da educação nesse Brasil, no nosso país até então, lógica essa presidida pelas orientações do Banco Mundial. A ruptura com a lógica do Banco Mundial é que permitiu esses avanços como um todo. E que Vossa Excelência, no comando por 5 anos, pôde, de maneira absolutamente competente, introduzir num crescente que nos leva hoje aos resultados longe do que queremos, mas muito diferentes daquilo que estávamos. É importante que a comunidade educacional, que os colegas da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação conheçam o conteúdo daquilo que o Banco Mundial recomendou e, infelizmente, o governo brasileiro, de uma maneira acrítica, se pegou para acabar, de uma certa forma, prejudicando a expansão ou congelando a expansão da universidade pública, impedindo pela Lei 96/49 de 98 a criação de escolas técnicas, de ter provocado nos nossos salários, falo como professor universitário, uma extraordinária arroxo para nós professores e para os servidores, o que ensejou um conjunto enorme de greves da Andes, da Fazubra, que criaram uma carreira única no Brasil, que é uma conquista fundamental, e aí me somo às preocupações de que superemos também, pelo diálogo, como Vossa Excelência ratificou, a discussão nesse momento com a entidade, com a irmã Fazubra, e todos os demais problemas que aconteceram quando a lógica da privatização superou a lógica da presença do Estado na escolaridade das criancinhas até a pós-graduação no Brasil. Então, posto isso, queria fazer algumas considerações no que concerne a esse novo momento, essa nova lógica que presidiu as nossas conferências, com ampla participação da comunidade ao longo dos últimos 8 anos, a 4ª em especial, a elaboração do Plano Nacional, que Vossa Excelência e o presidente Lula encaminharam à consideração desta comissão e desta casa. Posto isso, eu gostaria de dizer que estamos fazendo um esforço muito grande de ampliar o processo de discussão do Plano Nacional como objetivo de todos nós. Recentemente, na Assembleia Legislativa de São Paulo, algumas semanas depois que Vossa Excelência lá esteve para apresentar e fazer essa discussão com os deputados estaduais, fizemos um grande evento da comissão. Eu tive a honra, por delegação do deputado Gastão Vieira, de coordenar. Trabalhamos das 9h30 da manhã até as 19 horas, com várias mesas, ouvindo vários segmentos dos sindicais, acadêmicos, escolares, universitários, parlamentares, em parceria com a Assembleia Legislativa, e trouxemos várias contribuições à consideração do nosso deputado Ângelo Vagnoni, que lá estava, assim como a deputada Tereza Surita, assim como o deputado Gastão Vieira. E nossos 6 colegas, os outros 5 colegas paulistas que compomos essa comissão. A minha questão também vai ser a única questão que eu tenho e eu quero levar com sua consideração,
diz respeito às metas 17 e 20, a da valorização do magistério e do financiamento, que são os pilares sobre os quais se assentam todas as outras 18 metas. Nós temos hoje algo em torno, segundo a nossa assessoria parlamentar, de investimento somando estados, União e município, 160 bilhões em educação, que dá o percentual mais ou menos dos 5%. É isso. Esse número, pouco mais, 2009, é o dado sobre o qual o plano se debruçou. Ainda nesse ano base 2009, se nós devemos caminhar para os 10%, e antes de falar, quero aqui ajudar, socorrê-lo da pergunta instigante que o Isalci fez, lembrando-lhe, e para todo o nosso conforto e de Vossa Excelência, que, conquanto eu, quanto membro do Partido dos Trabalhadores, vá trabalhar para que a presidente Dilma se reeleja, o mandato dela, por enquanto, é só de 4 anos. Logo, os 7% dizem respeito apenas a 4 anos, o que nos dá a oportunidade de sonhar com os 10 em 2020. E, portanto, exatamente, eu estou seguindo essa mesma lógica. E, ao seguir essa mesma lógica, me deparo com o problema central que Vossa Excelência nos propõe, ousadia e responsabilidade. Como chegaremos dos 160 a 320 bi em dados de 2009 em 2020? E aqui, fazendo justiça também aos prefeitos, sobretudo a Frente Nacional de Prefeitos, que cerrou fileiras com esta casa, eu era secretário-geral da Frente, como Vossa Excelência se lembra. Para ajudar, defendemos o piso salarial, o Fundeb, diferentemente de movimentos de outros colegas prefeitos e de governadores, inclusive 5 governadores dos quais que entraram com a ação de inconstitucionalidade em relação ao próprio piso, mostrando, sabendo que nós, por outro lado, que a composição dos 5% do PIB, 80% cabe a estados e municípios, como é que nós vamos, de fato, cerca de 80%, salvo o melhor juízo pelos dados também da consultoria parlamentar, passaremos de 160 para 320 em 10 anos, bilhões de reais para a educação como um todo, com a atual estrutura tributária, com a atual estrutura de concentração. E eu vejo, portanto, aqui, que nós precisamos encontrar as fontes para chegarmos ao 320. Na minha proposta de emenda, eu apresento as seguintes considerações. A primeira delas, Vossa Excelência, com a proposição histórica de recuperar a Constituição de 88, acabando com o DRU, já nos aponta aumentos crescentes do Orçamento Geral da União. Primeira fonte. Segunda fonte, todos nós queremos o pré-sal, mas ela só vai se estabilizar em 10 anos, quando o plano estiver se concluindo, do ponto de vista técnico, tecnológico, da exploração das bacias. É preciso que nós compreendamos, portanto, que para alcançarmos esse incremento, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Reforma tributária é irmã gêmea do Plano Nacional de Educação. Caso contrário, nós não conseguiremos, de maneira responsável, atingir, com o crescimento do país, a meta dos 10% do PIB em 2020. E penso também que eu não entendo por que, ministro, nós e colegas, eu não sei se o sistema financeiro exerce algum grau de mitologia que nós não tratamos de pensar que os extraordinários lucros que o sistema financeiro tem nesse país, por conta até dos mecanismos inalterados de utilização dos juros como instrumento, na verdade, de equilíbrio econômico que nós alcançamos, por que não o Fundeb ser alimentado com recursos, o Fundeb, do sistema financeiro, com uma parte do lucro extraordinário que vem recebendo? Esse é um tema que eu quero colocar em discussão nessa nossa comissão especial. Penso que, além disso, é preciso, Vossa Excelência já disse, que a Prova Brasil está quase conclusa o seu projeto com as entidades para que seja objeto da nossa consideração no plenário. Nós já tínhamos visto, e o deputado Raul Henry vai falar, que a responsabilidade educacional se soma à responsabilidade fiscal, trazendo dificuldades, portanto, do ponto de vista da compreensão dos gestores dos entes federados, governo do Estado e
município. Para mim, nós vamos ter que ter mais um avanço, que é desarquivarmos um projeto da maior importância que hoje o secretário de Vossa Excelência, ex-deputado Carlos Abicalil, apresentou à consideração dessa casa e não foi votado. E que eu estou desarquivando com a anuência do nosso deputado, estou repaginando em alguns dados na próxima semana, apresentando à consideração da casa, que é a instalação da carreira do professor no Brasil. Não basta só a prova Brasil. É preciso que a carreira do professor no magistério seja elevada à categoria de carreira de Estado, para que a educação possa ter a superação das dificuldades que hoje a Constituição Federativa do Brasil impõe. Então isso vai estar à consideração dos meus pares na Comissão de Educação, tão logo representemos na semana que vem. Portanto, a minha pergunta é diretamente a Vossa Excelência. Não seria fundamental que nós agregássemos uma fonte a mais do que o OGU, do que o pré-sal, que ainda não sabemos qual vai ser a partilha dos royalties pelas 7 áreas do Fundo Social, a reforma tributária e uma fonte adicional que alimentasse o Fundeb a partir do setor que mais lucra dentro do sistema brasileiro hoje, que é exatamente da economia brasileira, que é o setor financeiro? E qual a sua opinião sobre a ideia de carreira de Estado para o magistério, educação básica, portanto? Muito obrigado, a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Newton Lima. Bom, ao deputado Gilmar Machado, ao retornar, quando chamado não se encontrava presente no plenário, pede para falar. Eu pergunto se a deputada Fátima Bezerra cede o lugar para o deputado Gilmar. Com o maior prazer. Olha. Ele está lá na comissão de orçamento, inclusive, cuidando do dinheiro da educação, deputado Gastão. Muito bem, deputado Gilmar. Deixa ele falar e ele volta para lá.